Caros ouvintes, hoje é dia 25 de março do ano 2015 e também é uma quarta-feira e como fazemos sempre às quartas-feiras no horário de 21h30, estamos aqui para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Me perdoem os nossos ouvintes que são assíduos de nossos programas, de nossa jornada. Mas eu tenho que repetir sempre que eu não tenho vínculo com nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma crença, nenhuma doutrina religiosa. Toda crença no Deus único tem que ser respeitada. As crenças são muitas, mas Deus é um só. É singular, não tem plural. Este é o Deus verdadeiro, o Pai a que se referia Jesus. Por ter buscado conhecimento espiritual, nós frequentamos inúmeras igrejas, crenças, templos e doutrinas em busca das respostas. Quem é Deus? E quem sou eu? Mas embora possam parecer simples estas respostas, nenhuma igreja ou crença religiosa conseguiu nos convencer das respostas dadas. Mas aprendi muito sobre religião e muitas perguntas que nos chegam dizem respeito a igrejas, crenças, religiões ou doutrinas religiosas. Então tentamos responder também sobre religião. A par disso, nós temos uma formação médica, geral e especializada, em doenças do sistema músculo-esquelético, que são fontes de dores crônicas persistentes. E eu diria, sem medo de errar, que mais de 80% de todas as dores desse planeta Terra têm origem em músculos, tendões, ossos, articulações ou nervos. Dirigimos 3 clínicas via ciência médica, com ênfase a dores dos músculos, tendões, articulações e nervos. Cefaleia, dor de cabeça, dor de coluna vertebral, cervical, dorsal, lombar, dor de ombros, punhos, mãos, quadris, joelhos, pés, e dores de origem neurológica, as nevralgias ou neuralgias, faciais, cervicais, dorsais e lombares, e a temível dor ciática, originada por compressão lombar e irradiada às pernas. Nossa clínica ou nossas clínicas é um desfilar interminável de dores. Eu sempre digo em tom de descontração e até de brincadeira. Meu café da manhã é dor, meu almoço é dor e meu jantar é dor. Outro dia uma paciente disse também em tom de brincadeira: puxa, doutor Rui, então sua alimentação, só dor, não é nada saudável. É um modo de percorrer meu dia, tentando acudir às súplicas, principalmente dos sofredores crônicos do sistema músculo-esquelético, muitas vezes, eu diria muitas e muitas vezes, enganados ou burlados pela própria ciência médica, que não pode atender à sua necessidade de alívio de dor. Então, sem falta de modéstia, sem falsa modéstia, eu diria que, de tanta janela sobre dor, hoje nós podemos nos intitular o doutor deste assunto dor. Assim, nossa formação médica, nossa especialização e nosso grau de mestre em ciência médica, conseguimos através da gloriosa Unifesp,
mais conhecida como Escola Paulista de Medicina ou Universidade Federal de São Paulo. Então, além de religião, nos consideramos aptos a responder a muitas questões ou dúvidas de nossos pacientes, ouvintes ou alunos, não só para a nossa especialidade médica, mas também para toda a ciência médica. Por isso que nos propomos aqui tentar todas essas respostas que nos chegam de perguntas. E sobre medicina espiritual? Como podemos abordar esse misterioso e desconhecido mundo espiritual? E ainda relacioná-lo com ciência médica, a ponto de usarmos a expressão medicina espiritual. Ora, responder sobre religião não é nada fácil, nem simples. Haja visto o número imenso de bandeiras religiosas. Responder sobre ciência médica também não é fácil, pois este universo científico é vasto e as respostas não são sempre muito simples nem muito fáceis. Temos que falar sobre queixas, exames, diagnósticos ou terapias e as tão sonhadas curas de doenças via ciência médica. E o que dizer sobre responder dúvidas sobre o espiritual do ser humano? Nós consideramos que é muita ousadia de nossa parte. Mas vejam bem, como nos propomos sempre a falar de saúde e a celebrar a saúde, religião, ciência médica e espiritualidade são pilares importantes do edifício saúde, vida saudável ou qualidade de vida. Um não exclui o outro. Todos os três são importantes. Todos perguntam, mas você é médico? Sua formação é em ciência médica. Toda a ciência é materialista. E você vem aqui falar em religiões, em Deus, em espírito. Como isto é possível? Todos sempre perguntam. Onde vou? Onde estou? Sempre pergunto se eu pertenço à doutrina espírita de Kardec. Vejam vocês. Na minha busca de conhecimento espiritual, eu estive em quase todas as crenças religiosas, inclusive no kardecismo, onde estudei durante 2 anos, mas não sou vinculado a nenhuma igreja, nenhuma crença, a nenhum centro espírita. Eu não sou um espírita, né? Eu brinco às vezes quando me pergunto isso. Eu sou um espiriteiro, ou seja, aquele curioso sobre a doutrina espírita, mas tenho simpatias sobre os livros espíritas, os quais eu li muitos deles. A minha formação é da Igreja Católica Apostólica Romana, como muitos de nós, mas nem esta igreja hoje eu estou frequentando. Também vejam bem, as igrejas, elas necessitam de crescimento, expansão e manutenção. Então, elas são comprometidas com oferendas, ofertas, contribuições ou dízimos. Eu também não dependo disso. Eu não vim aqui pedir contribuições, oferenda, dízimo, porque o meu pagamento, ele vem de outra fonte, ele vem da fonte maior. O meu benefício sempre do meu pagamento é o meu crescimento espiritual. É a ampliação do meu crescimento, do meu conhecimento espiritual. Este é o maior
e mais incrível pagamento que um ser humano pode receber. Tenho certeza absoluta disto. E uma vez recebido esse conhecimento espiritual, é dever deste nomeado, para não usar uma palavra bíblica chamada deste ungido, divulgar aos necessitados este pouco conhecimento espiritual recebido de graça, pela graça de Deus. É o que viemos fazer aqui. É o que venho fazer aqui toda quarta-feira, às 21h30. Busco aqui responder e divulgar algum conhecimento religioso, científico da ciência médica e espiritual do reino de Deus que possam servir aos necessitados que buscam cura a todos os seus males, e não somente aos seus males físicos. Agora, para adentrar ao reino espiritual, alguns princípios são fundamentais. Primeiro, eu já vou repetir de novo também. É obrigatório que você entenda que neste universo não tem somente 3 reinos, como você aprendeu. O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Não, este universo é formado de 5 reinos. O primeiro reino é o reino espiritual. O segundo reino é o reino da consciência ou o reino mental. Esses 2 reinos são os reinos da invisibilidade. Teus olhos são incompetentes para enxergarem esses 2 reinos. Mas seus olhos são competentes para perceberem o reino mineral, vegetal e animal. Por isso, esses 3 reinos são chamados reinos da visibilidade. O primeiro de todos os reinos aqui surgidos foi o reino espiritual. Se você imaginar este universo zero, sem nada, vazio, completamente ausente, zero total. Neste momento surge o primeiro reino, chamado reino espiritual. Este reino é o absoluto. Ele é o reino de toda a criação. Porque é o reino do Pai, é o reino do Criador, que é a única causa, o único poder, a única perfeição. Eu vou repetir. O Pai, segundo as palavras de Jesus, ou esse Deus, Criador do céu e da terra, ele é único, ele é causa de tudo. Ele é a única causa. Ele é o único poder. E ele é a única perfeição. Como é o reino das criaturas, é o reino das formas. Então também chamo este reino e reino da anatomia. Vejam o que está nas entrelinhas do que eu disse. Se eu chamo Deus de Pai, se eu chamo Deus de Criador, se eu chamo Deus de poder, se eu chamo Deus de perfeição, ora, você tem filiação espiritual. Então o teu pai é poder, o teu pai é perfeição. Toda a perfeição só pode criar perfeição. Entenderam? Como você tem que ser perfeito é obrigatório. Se você não se considera perfeito, alguma coisa aconteceu que independeu, ou é independente da vontade do Pai. Que para o Pai, toda a criatura, toda a sua criação é a perfeição. Mas todas as criaturas do reino espiritual
não vieram aqui por acaso. Elas têm que desempenhar os seus papéis neste universo para servir a Deus, servir ao seu próximo e servir a si mesmo. Então, Deus criou para reger a orquestra dessas funções das criaturas o reino da consciência ou o reino mental. É o reino de todas as funções deste universo. Por isso eu chamo reino da fisiologia. Então, repetindo mais uma vez, tanto o reino espiritual, que é o reino da criação, o reino da anatomia, como o reino da consciência, o reino mental, que é o reino das funções de todas as criaturas, né? São os reinos da invisibilidade. Seus olhos são incompetentes para enxergar esses reinos. Por outro lado, o reino mineral, vegetal e animal, como todos nós aprendemos, são os reinos da visibilidade. São os reinos que seus olhos são competentes para enxergá-los. Agora entendam bem, não é porque alguma coisa não é vista que ela não tem realidade, que ela não possa existir. Você vê pensamento? Você vê eletricidade correndo no fio elétrico? Você vê bactérias ou vírus? Mas tudo isso tem realidade. Você não pode duvidar que o pensamento existe, que a eletricidade existe, que as bactérias ou os vírus existem. E Deus? Você vê Deus? Não. Por isso ele não existe? Não. Seus olhos são também incompetentes para ver Deus. Agora, Deus não te obriga a acreditar nele. Acredite quem quiser. Mas vejam vocês, eu sempre repito também isso. Você não pode ver Deus, mas você vê muitas de suas criaturas. O sol é uma delas. A lua é outra. A terra é outra. O mar é criação de Deus. As marés obedecem ao reino da consciência, ou o reino mental, ou o reino da fisiologia. Entendeu? O movimento dos planetas, a divisão de uma bactéria, tudo obedece ao reino espiritual e ao reino da consciência, ao reino mental. E vejam bem, se você entender as escrituras sagradas, existe uma frase que é sempre repetida. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Vamos analisar esta frase sagrada, bíblica. Primeiro, Deus é atemporal. Para Deus não existe tempo. Então, esta é uma expressão figurativa. Para Deus não tem 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não, para Deus tudo é já e agora. Mas o importante dessa frase é que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Também há uma impropriedade em dizer que Deus precisa de descanso. Mas a frase é essa. O fato é que o verbo está no passado. Deus fez o mundo em 6 dias. Então, todas as criações já estão criadas. Decorre disto que não existe nenhuma invenção e não pode ser rotulado ninguém de inventor. Ninguém inventa nada. Nenhuma invenção vai existir.
tudo é o quê? Uma descoberta. E quem descobre uma criação é um descobridor. Então, o avião não foi inventado, ele foi descoberto. A penicilina não foi inventada, ela foi descoberta. O telefone sem fio não foi inventado, ele foi descoberto. Porque todas as invenções já foram inventadas pela única causa delas, que é o Criador. Agora alguém vai perguntar, e as doenças? Também são criação de Deus? Não. Nenhuma desgraça é criação de Deus. Deus é pai. O que todo pai quer para o seu filho? O melhor, o tudo de bom, a perfeição, a vida eterna, a saúde. Então, é impossível você acreditar que Deus castiga. Não, Deus não castiga ninguém. Entende? A grande parte das aflições que acometem o ser humano tem origem no próprio ser humano. E essas aflições, elas aconteceram e acontecem quando o ser humano se separa do Pai, se separa do Criador. E a grande maioria dos seres humanos são separados do Pai, são separados do Criador. Esse é o grande problema que aflige o ser humano. Há uma exaltação do ego e um apagamento do eu divino que mora dentro de você. Entenderam? O ego não tem vida própria. É você que dá vida a ele. Ele é o pai e a mãe de todas as desgraças. Se alguém pode representar o diabo em nossa vida, esse diabo se chama ego. Mas Tomás já fez sinal que o nosso tempo se esgotou. Só queria mandar um recado para Juvenal, que me ligou hoje pedindo resposta a duas questões. Primeiro, sobre a glândula pineal. E segundo, Juvenal perguntou sobre o oitavo sentido. Prometo responder, não na próxima jornada, no dia 1 de abril, mas prometo responder na sequência. Tá bom, Juvenal? Se vocês quiserem ver minhas palestras anteriores, acesse YouTube, Rui com Y Mercúrio. Se querem saber mais sobre medicina espiritual, acesse meu site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, acesse www.ruicomymercurio.com.br. Meus telefones são 11 3744 4007 e 11 3661 4243. Obrigado por toda essa atenção dispensada. Sejam todos muito felizes. Tenham todos muita saúde. Até a próxima.